Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. O Apocalipse, introdução. O Apocalipse, palavra grega que significa revelação, é obra do apóstolo João, que o escreveu no fim de sua vida, mais ou menos no ano 100, sob a forma de uma carta dirigida às igrejas da Ásia Menor. Este livro é considerado pela maioria dos leitores como o mais difícil de compreender e o mais misterioso de toda a Bíblia. Ele é, com efeito, bastante enigmático, mas sua interpretação pode tornar-se mais clara se levar em conta, de um lado, o gênero literário utilizado pelo autor e, de outro, a circunstância em que a obra foi escrita. A situação dos cristãos da Ásia era, naquela época, das mais críticas. As peregrinações já tinham começado. Por outro lado, muitos cristãos que esperavam uma próxima libertação pelo retorno glorioso do Cristo verificavam com tristeza que esse retorno demorava e que seu termo era quase indefinidamente adiado. Tomados de angústia, começavam a perder a esperança de encontrar um dia a independência religiosa. O apóstolo João, fazendo de seu livro uma mensagem de reconforto e de encorajamento, e ao mesmo tempo manifesto contra o paganismo reinante, quer anunciar aos seus leitores a inevitável oposição do mal e do bem sobre a terra e predizer a vitória de Deus decisiva e certa, embora realizada no sofrimento e na morte. Para esse fim, ele lança mão de um recurso literário muito usado entre os judeus desde há 2 séculos aproximadamente, do qual se pode ver um texto no livro de Daniel. Esse gênero literário foi chamado gênero apocalíptico porque apresenta aos olhos do leitor uma série de visões ou revelações muito simbólicas, tendo um sentido oculto. Não se trata de dar uma descrição antecipada de acontecimentos futuros, mas de apresentar uma mesma realidade sob vários símbolos diferentes. Essas visões se supõem outorgadas a um personagem que, dessa maneira, recebe a comunicação das intenções divinas sobre os destinos do mundo. Tudo isso é feito numa linguagem intencionalmente figurada e misteriosa para provocar uma atenção mais viva do leitor. Sua leitura será menos desconcertante se desde o começo for indicado o simbolismo de várias destas imagens empregadas. Por exemplo, o cordeiro simboliza o Cristo, a mulher a igreja cristã, o dragão as forças hostis ao reino de Deus, as 2 feras do capítulo 13, o império romano e o culto imperial. A fera, do capítulo 17, simboliza Nero, Babilônia, a Roma pagã, as vestes brancas, a vitória, o número 3,5, coisa nefasta ou caduca. Entretanto, esses símbolos não são exclusivos. O Cristo é às vezes mostrado como o Filho do Homem ou um cavaleiro. O Apocalipse não deve, portanto, ser tomado como uma história contemporânea escrita no tempo futuro, verbo. Ele não é tampouco uma revelação clara e definitiva do futuro. É uma mensagem sobrenatural, velada em símbolos, representando tanto o passado como o presente e o futuro. Concernente a um período indefinido que separa a ascensão de Jesus de sua volta gloriosa. Ele anuncia aos fiéis a impossibilidade de escapar à luta e ao sofrimento, às perseguições e ao fracasso aparente no plano terrestre.
a realidade da salvação que lhe será concedida no meio de suas obrigações e a vitória final, obra de Cristo ressuscitado que venceu a morte.